Está começando o Toada, seu programa universitário sobre música rondoniense. Hoje recebemos aqui Gabi Shima, cantora e compositora nascida em Vilhena. Eu sei que sempre tem alguém que vale a pena pra acreditar. Gabi, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gabi teve seu primeiro contato com a música ainda na infância, aos 5 anos, quando integrou o coral de igreja conduzido pelos seus pais. Aos 13, buscou aprimorar seu conhecimento na guitarra e no violão, período também em que integrou a banda Holy HC. Aos 18, iniciou sua trajetória na música, se apresentando em eventos culturais na sua cidade e, posteriormente, conquistando seu espaço no cenário musical de Rondônia, com lançamentos de álbuns, singles e parcerias. Você disse que começou sua trajetória assim, se apresentando em eventos culturais na sua cidade. Isso. Queria que você falasse um pouco mais sobre quais foram esses eventos, como que foi esse início. Foi bem no período que eu voltei de Minas Gerais, que eu estava fazendo um seminário, que eu terminei o seminário. E aí, tudo aconteceu meio que junto, assim. Eu tinha lançado o meu primeiro single na internet, foi quando as pessoas começaram a me conhecer. E aí, alguns amigos meus incentivaram a me apresentar, assim, em público. Eu nunca tinha feito isso, né? Era só na igreja. E aí, eu me apresentei na Noite da Seresta, que tinha lá em Vilhena. Toda sexta-feira tinha um evento em algum ponto, assim, da cidade, algum restaurante, lanchonete. E vários artistas se apresentavam na noite, assim. Não só quem já tinha carreira consolidada, era pessoas que queriam mostrar o trabalho. E é ali que eu comecei a cantar. Eu era super tímida na época, não tinha vocação nenhuma ainda. E eu apresentava cover, né? Música MPB, Kid de Abelha, Capital. E através disso começaram a abrir as portas para os barzinhos. Que o pessoal começou a me conhecer, alguns donos de barzinhos me chamaram para me apresentar. E foi a partir disso que começou a minha carreira solo, Gabi Shima. Bacana. Era Noite da Seresta o nome do evento? Isso. Isso era um evento que era produzido, era cultural, assim, da prefeitura? Pela prefeitura. Prefeitura? Uhum. Ainda existe lá? Tem até hoje? Não, agora já, infelizmente, porque era muito legal. Você iniciou seu contato com a música no meio gospel, né? Isso. Mas hoje você não é mais ligado a esse meio, Não. né? Não canta. Como que foi? Você disse que teve uma separação, você saiu desse meio para ter contatos com coisas diferentes, outros estilos musicais e se desenvolver. Como que foi sair desse meio assim, no sentido que foi de um lugar onde você aprendeu muita coisa, Sim. né? Se desenvolveu, para chegar em outro lugar onde você iria se desenvolver mais como artista? Então, a minha carreira, né, a minha vida musical, ali, o contato foi dentro da igreja, que eu acho muito importante, eu sempre falo sobre isso, porque foi o pontapé. Mas, assim, dentro do cristianismo ali, da igreja evangélica, eles... eu não sei como é que tá hoje em dia, porque já faz muito tempo que eu saí da igreja, mais de 10 anos. Mas, na época, eu não fui aceita fazendo show em bares, porque eu ainda era da igreja, né? Quando eu comecei a fazer showzinho. E aí, não fui muito bem vista, algumas pessoas reclamaram pro meu pastor. Tentei conversar com ele, até porque na época eu cantava bastante música gospel, me apresentando em bar. Sempre colocava ali no meu repertório, mas teve esse conflito. Então, assim, eu não podia participar do ministério da igreja se eu continuasse trabalhando. E querendo ou não, foi onde eu comecei a ganhar meu dinheiro, né? Foi no barzinho. Então eu tomei uma decisão, eu falei, eu vou escolher, então eu vou ir pro profissional. Aos pouquinhos eu fui me desligando da igreja e tal, e eu fui aprimorando meu repertório com MPB, pop rock, comecei a escutar outras músicas. Então foi assim, teve esse conflito diretamente com a igreja por causa da minha escolha, né, do meu trabalho, e aí eu decidi ficar fora, então. Eu respeitei os limites da igreja, mas eu também respeitei os meus, né? Então, eu escolhi a minha profissão. Certo. Foi, assim, imagino que foi um grande marco, assim, na sua vida, né? Foi algo que foi muito conflitante, assim, pra chegar nessa conclusão? Foi algo que você
foi uma decisão fácil de tomar, ou não? É porque, assim, não envolve só a música. Também tem a questão da minha sexualidade, na época que eu me assumi, né, lésbica. E aí foi uma junção de coisas. Coloquei ali na balança o que era mais importante pra mim. Porque, pra contextualizar, né, eu me formei em teologia, eu fiz um seminário de teologia. E dentro do curso eu já tava com algumas dúvidas. É isso que eu quero mesmo? Seguir a religião? Não sei. Eu acho que tem muita contradição, assim, não faz mais sentido pra mim. Então, já nasceu um pouquinho antes a ideia de sair. As coisas aconteceram, elas só me confirmaram e me deram coragem. Então, teve toda uma questão. E foi difícil, né? Porque foram 18 anos dentro da igreja, muito participativa. Minha vida começou ali, tanto da música, enfim. Né? Aprendi muita coisa lá dentro, não me arrependo. Foi importante. Então foi difícil, assim, ter esse desligamento. Até por causa da minha família, que é toda cristã, teve, enfim, várias coisas. Mas também não me arrependo de ter feito essa escolha. Eu acho que era pra ser dessa forma mesmo. E eu sou muito agradecida, né, por tudo que eu vivi, mas também tô muito feliz por onde eu tô hoje e quem eu sou. Que não foi uma questão de desenvolvimento, Sim. né? Era uma escolha a ser tomada, né? Sim. Uhum. Você tem um quadro no seu Instagram chamado Músicas de Fone de Ouvido, né? É um quadro onde você apresenta artistas que você curte e acha interessante outras pessoas conhecerem também. De onde surgiu a inspiração para esse quadro? Você viu em algum lugar? Foi uma criação pessoal? Cara, aconteceu em 2018. Foi numa época que eu tava bem ativa na internet, vários conteúdos no Instagram e tal. E eu sempre gostei muito de conhecer banda nova. Eu acho que é um dos meus hobbies preferidos, é sair procurando em playlist do YouTube, Spotify, artista novo. E aí foi que me surgiu a ideia. Cara, vou começar a falar sobre bandas no meu Instagram, sobre coisas que eu gosto de escutar e que as pessoas sugeriam muito pra mim também. E aí eu abri caixinha de pergunta no Instagram, né? Gente, me indica a banda, o cantor que vocês gostam. E deu muito certo, várias pessoas interagiram. Conheci muita banda legal nessa época e comecei a gravar. Aí teve várias pausas, né, durante esses períodos de até esse ano agora, de 2025 no caso, que eu voltei a fazer. Mas é um quadro que eu quero levar pra frente ainda, que eu quero desenvolver, deixar ele um pouquinho maior pra falar não só de música, mas de filme que tem a ver com música, documentários, essas coisas, livros. Então eu pretendo ainda levar pra frente ele. Legal. Eu particularmente achei muito interessante o nome, Música de Fone de Ouvido, porque assim, eu penso, quando a gente ouve música assim no fone de ouvido, a gente tá ouvindo o nosso mais íntimo, né? Exatamente. Nosso mais íntimo, a gente tá entrando em contato com aquela música, ela vai tendo aquele sentimento na gente, né? Foi mais ou menos assim que surgiu? Foi. O nome eu escolhi justamente por causa disso. Tem músicas que são tão incríveis, assim, tão boas, que é só no fone pra você ter a percepção das coisas, dos efeitos, dos detalhes. E aí eu pensei nisso, cara, são músicas de fone de ouvido, que você vai colocar, esquecer do mundo, e é isso. Foi essa a ideia. Eu acho que é realmente uma coisa assim, pra quem gosta muito de música, né? Ouvindo o fone de ouvido, a gente fica no nosso mundo ali, né? É muito bom. Eu também acho muito legal. No seu single, Quem Vale a Pena, você traz alguns trechos como: no meio dessa confusão, é muito fácil se perder e deixar de lado quem realmente importa. Você também fala sobre o dia mais feliz e os dias que vão mal. É no abraço que a gente se dá conta que a melhor parte dessa vida é ter as pessoas. Sim. E tem um refrão que eu sei que sempre tem alguém que vale a pena para acreditar que o mundo ainda é bom. Como que foi o processo criativo dessa música? O que você buscava comunicar com ela? Surgiu de alguma coisa pessoal? Como que foi? Surgiu de uma coisa pessoal. Foi numa fase que eu não tava muito bem, assim, comigo. Tava meio tristonha, enfim, acontecendo várias coisas. E aí eu comecei a refletir sobre isso, né? Tipo, meu Deus, cara. Eu acho que todo mundo tem as fases ruins da vida, assim, os dias péssimos, tristes.
Mas existem as pessoas do nosso lado que são elas que te colocam pra cima de alguma forma, entendeu? Que dá o incentivo, o gás que você precisa. E a família, são os seus amigos, a pessoa que você escolheu pra ser sua parceira. Eu comecei a pensar sobre isso quando eu fiz essa letra. Que às vezes a gente se esquece, né, disso, tipo, o principal, que são as pessoas mesmo, que importam no final. E aí eu fui descrevendo como se fosse a minha vida mesmo. Tipo, no meio dessa confusão, dessas coisas ruins, a gente se esquece, mas são as pessoas que estão lá por mim no final. E até o clipe, quando a gente começou a escrever a ideia do roteiro, tem essas partes que são várias pessoas que aparecem no meu clipe, né? Que é o ênfase do negócio. Então, sim, é sobre pessoas que eu amo e que me amam de volta. Essa é a mensagem da música. Vamos ouvir agora um pouco do trabalho de Gabi Shima. Deixar de lado o que realmente importa. O seu esforço pra seguir quando não resta solução. Se lembre bem de quem esteve à sua volta. Eu sei que sempre tem alguém que vale a pena pra acreditar que o mundo ainda é bom. Eu sei que sempre tem alguém que vale a pena pra acreditar que o mundo ainda é bom. Sobre o dia mais feliz, também os dias que vão mal, é no abraço que a gente se dá conta que a melhor parte dessa vida é ter as pessoas pra se viver, pra se sonhar, pra construir memórias. Eu sei que sempre tem alguém que vale a pena pra acreditar que o mundo ainda é bom. Eu sei que sempre tem alguém que vale a pena pra acreditar
mudaria a cidade toda. Amaria as mesmas pessoas pra chegar até você. Se foi sorte ou acaso te encontrar naquela rua, é que a gente mal sabia o que iria acontecer mais tarde. Assistindo o pôr do sol naquele fim de tarde, nem pensei que um dia teria você aqui. Você fez comigo foi um tanto em tão pouco tempo. Não tive pressa e nem medo pra me entregar. Se foi sorte ou acaso te encontrar naquela rua, e a gente mal sabia o que iria acontecer mais tarde. Assistindo o pôr do sol naquele fim de tarde, nem pensei que um dia teria você. Assistindo o pôr do sol naquele fim de tarde, nem pensei que um dia teria você aqui. E se a gente tivesse dado certo, tivesse até namorado, às vezes dói bem mais que um término, o que não tinha nem começado. Se a gente tivesse dado certo, tivesse até namorado, às vezes dói bem mais que um término, o que não tinha nem. Será que você pensou no que eu já pensei? Eu me pergunto em como seria se a gente não tivesse feito aquele acordo que ninguém se apaixonaria. O sentimento é uma loucura que acontece sem nem perceber. Quanto menos queria, mais sentia vontade de te ver. Perdi o controle da situação, não conseguia te ver com ninguém, e procurei em outras coisas o que só a gente tem. E foi mais fácil parar por aqui, mas tá difícil de te esquecer. Se um dia me procura, eu quero te dizer. E se a gente tivesse dado certo, tivesse até namorado, às vezes dói bem mais que um término, o que não tinha nem começado. Se a gente tivesse dado certo, tivesse até namorado, às vezes dói bem mais que um término, o que não tinha nem começado. Que me entreguei, não te devo desculpas se não sentiu o mesmo, não é sua culpa. Fui eu que me entreguei,
te devo desculpas. Se não sentiu mesmo, não é sua culpa. Não é sua culpa. Além dos seus trabalhos solos, você também tem participações com outros artistas, né? Tem com Gabriel, Plutão Já Foi Planeta, com o Jampa, que é lá da Paraíba. Mais especificamente, eu queria falar com a Gabriel. Você tem o samba que vocês fizeram chamado Respira, né? Sim. Foge um pouco do seu gênero, né? Da sua pegada. Eu queria saber como que o projeto... Duas perguntinhas assim. Primeiro, como o projeto chegou até você? Como você viu, assim, um samba que eu vou fazer? Como que isso chegou até você? E se você busca inspirações de outros gêneros também para fazer suas próprias músicas, como é essa relação com outros gêneros também? Então, Respira nasceu aqui em Porto Velho. Eu até tava passando um período aqui. Foi 2023, se não me engano. Passei um período aqui em Porto Velho. E aí a gente pensou assim, cara, bora escrever uma música juntos e tal. Até porque no meu álbum tem uma música que ela canta comigo, só que é uma letra dela com outro compositor, não é minha. Eu só fiz a interpretação da música e gravei. E a gente nunca tinha escrito juntas, né? E aí a gente começou com essa ideia, bora escrever uma música juntos, bora. A gente tinha voltado de uma palestra que basicamente estava falando sobre isso, né? Sobre coisas da vida que acontecem e a gente não pode se deixar levar por isso, assim. Coisinhas mínimas durante o dia tiram a nossa paciência, deixam a gente estressado e tal, né? E aí foi quando eu falei pra ela, vamos escrever sobre isso? Sobre coisas durante o dia que acontecem e que a gente tem que levar com, sei lá, de uma forma mais leve, né? Não se estressar, não perder a conexão, enfim. E aí eu fiz uma parte, eu mostrei pra ela, ela gostou. E ela também escreveu outra que tinha tudo a ver. E a gente juntou as letras e super casou, assim, de primeira. Foi muito rápido a composição. E aí ela falou assim, cara, eu tô pensando em fazer um samba, uma batida diferente, você topa? Porque realmente eu nunca tinha feito nada nesse estilo, não é o meu estilo musical de compor e tal. Daí eu falei, quer saber, cara, eu vou me desafiar, quero fazer. E aí a gente foi atrás de uma batida, né, dos acordes, eu ajudei a fazer a parte da harmonia também da música, dos acordes e tal, do riff. E nasceu Respira. E, inclusive, a gente gravou com o Thiago a música. E ficou linda, assim. É uma das minhas preferidas. Por mais que não tenha muito a ver comigo, que eu sou mais do rock, do indie, mas é uma das minhas preferidas. E sim, hoje eu tenho uma mentalidade mais aberta para buscar coisas diferentes. E eu quero fazer. Inclusive, 2026 é um ano que eu pretendo, sei lá, ampliar, entendeu? De estilo, de instrumentos novos, diferentes nas minhas músicas. Quero, sei lá, dar uma andada, assim, pra ver o que acontece. Eu acho que é importante, assim, o artista ter esse momento de desbravar outras coisas. Até outras parcerias, né, de estilos diferentes, acho importante. Então eu pretendo buscar umas coisas novas. Se desafiar cada vez mais, né? Sim. Isso também me leva, porque eu queria saber onde que surge as suas canções, a inspiração que você procura, de vivências pessoais, de observações da sua própria imaginação, assim. O que você já produziu até agora, como que foi a produção que você escreveu, de onde que surgiu tudo? A maioria das minhas letras, elas falam sobre mim, de alguma coisa que eu vivi, mas também tem sobre outras pessoas que eu me inspirei, assim, um exemplo, Cicesse, que foi uma das músicas, sei lá, que o pessoal mais curtiu do meu álbum, é uma história de uma amiga minha, que começou por uma brincadeira, assim, ela tava vivendo uma coisa parecida com a letra, né, um amor não correspondido, e aí eu falei, eu vou escrever uma música pra você.
tá merecendo uma música essa história aí. E aí eu fiz o refrão, mostrei pra ela, falou assim, cara, ficou muito legal, termina essa música. Aí eu escrevi a música, gravei e tal. E, assim, depende muito da minha fase. Tipo, hoje eu tô numa fase que eu quero falar mais sobre, não sei, o cotidiano, sobre espiritualidade, sobre conexão com a vida, sobre amor também, né, que estou em love com a minha mulher. Mas eu já escrevi muito sobre decepção amorosa, que foi o que eu já vivi muito, sobre, sei lá, amor não correspondido, sobre término, tem várias coisas. Então eu acho que depende muito da fase também do artista, assim. Hoje eu procuro escrever letras, sei lá, um pouquinho mais pra cima. Tipo, não triste, eu tenho muita música triste. Quero escrever coisa mais pra cima, assim, mais alegre, mais, sei lá, que deixa a pessoa feliz ou reflexiva com a vida. É a fase que eu tô, então acho que é isso. As inspirações vêm conforme o que a gente vive mesmo. Entendi. Vem assim da rotina, né? Vem da rotina. O rock indie aparece como uma essência, assim, no seu trabalho, né? Quais artistas te inspiram, bandas, assim, hoje em dia? No começo também, como que começou essa inspiração? Hoje em dia, quem te inspira mais nessa pegada? Cara, minhas inspirações, assim, é um mix. Mas do indie, eu vou falar no geral antes, né? Tem muita banda brasileira que eu escuto. A minha ídola é Rita Lee, inclusive eu tenho até a tatuagem dela aqui na minha perna. Minha inspiração. Gosto muito de Pitty. Eu sou muito emo também. Eu escutei muito NX Zero na época. Hoje eu gosto muito de Terno Rei, que é uma banda indie que tá no auge. Jovem Dionísio. E tem muita banda americana que eu gosto também. The Cooks, The Strokes, Arctic Monkeys. Escuto muito folk, que é uma pegada que tô querendo ir um pouquinho agora, mudar um pouco do indie pro folk. Então, assim, é uma mistura, mas do rock, desde quando eu era da igreja ainda, na adolescência, eu escutava rock gospel, então tá na minha veia, assim. O rock, ele é muito importante pra mim. Então eu não pretendo sair, mas eu pretendo acrescentar algumas coisas diferentes. É isso. Misturar tanto o rock quanto outras coisas também. Incrementar tudo assim. Um exemplo, tipo, folk, ele tem muita gaita de boca. Um spoiler, né? Acabei de gravar um EP acústico que tem gaita de boca, tem muito violão. Então, sei lá, eu quero sair um pouco do indie, mas não totalmente, assim. Quero experimentar coisas diferentes, mas que tenha a minha essência ali, minha marca. Se um artista dos seus preferidos, assim, se hoje você pudesse escolher fazer uma parceria? Caramba, é difícil escolher só uma. Eu acho que uma banda que eu ia amar muito fazer uma parceria é Terno Rei. Até que é o símbolo deles. Muito bom, legal. O nosso programa já está chegando ao fim, então eu quero agradecer a Gabi Shima pela participação. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi muito bom essa conversa. Eu agradeço o convite, gente. Amei ter essa conversa, falar um pouquinho sobre mim, minha carreira, minha vida pessoal. E de verdade, estou muito feliz de estar entre esses artistas maravilhosos que vocês vão apresentar aqui. Muito obrigada. A gente que agradece. Alguma novidade que você queria acrescentar? Coisas que vêm por aí? Projetos novos? Sim. Então, 2026 já tem lançamento aí pra sair, que é o meu EP acústico, Gabi Voz e Violão, que eu passei através de um edital lá de Vilhena. E eu quero, se Deus quiser, gravar meu álbum, que também já tá pronto, é só ir pro estúdio, fazer parcerias, trazer coisas diferentes. É pra ser um ano bem, bem rico. Se der tudo certo, vai acontecer. Muito bom, legal. A gente torce sempre. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença aqui. Mas antes de ir, vamos ouvir mais uma vez um pouco do som de Gabi Shima. Esse é um samba bom pra te fazer lembrar que coisa
coisas ruins também acontecem com gente boa, então deixa pra lá. Se o carro quebrou, vai consertar. Se a conta chegou, cê vai pagar. Se ele não te amou, você se ama. Se o trânsito parou, é só esperar. Se a luz acabou, vai clarear. Se a chuva molhou, deixa lavar. Se o peito apertou, respirar. Laia, 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 laia. Esse samba é oração pra te encorajar a não tirar o riso do rosto com coisa à toa, então deixa pra lá. Se o carro quebrou, vai consertar. Se a conta chegou, cê vai pagar. Se ele não te amou, você se ama. Se o trânsito parou, é só esperar. Se a luz acabou, vai clarear. Se a chuva molhou, deixa lavar. Se o peito apertou, respirar. 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 Laia, 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 laia. Essa próxima música, ela é uma composição nova que vai estar no meu próximo EP, agora em 2026. O nome dela é Olhando Pra Você. Quero abrir meu coração e te dizer da forma mais simples sobre o tanto que amo te amar. E saber que do mesmo jeito você me quer também. É tão bom sentir tudo isso olhando pra você. É tão bom sentir tudo isso olhando pra você. Às vezes é meio maluco a gente se lembrar como aconteceu das nossas ideias se misturarem tão depressa. E quando não deu pra esconder a vontade de ficar perto, é tão bom viver tudo isso olhando pra você. É tão bom viver tudo isso olhando pra você. Claro ou no escuro, seguir os rastros que as estrelas deixaram pra trás. Descobrir fatos sobre o presente e o futuro, e ser do meu lado, me atravessar como uma flecha
me atravessar como uma flecha. É isso. Obrigada.